E dentro dessas 4 etapas, passar para vocês de uma forma prática e teórica. Então, eu estou trazendo, através dos cursos que eu frequento, o que é legal de fazer um curso. O que é legal de vocês ouvirem o Heleno, o Ricardo, o Túlio, o Nilson, o Igor. Pô, é legal você ver, ouvir eles falarem, mas também praticar o que eles fazem. Vai envolver partes importantes de todo um processo de periodização de uma corrida. É bem amplo, vai envolver todos os assuntos interessantes, biomecânica, nutrição, recuperação, que é fundamental hoje em dia, talvez uma das partes mais importantes. Quem treina comigo sabe o valor que eu dou ao esforço, ao treinamento. Eu falo que a corrida é a modalidade esportiva mais simples que existe. Ela é menos complexa, tá? E ela é a mais honesta que existe. Por quê? Porque ela te entrega o que você treina. Então não tem zebra. Falaremos para vocês no dia 24 sobre o período de base. O tanto que é importante fazer uma base de hipertrofia com o corredor, uma base de força, uma base de potência, para que ele dure todo o ciclo dele e a prova dele com bastante segurança e fora das lesões, né? A gente vê muitos corredores e atletas de endurance com um alto índice de lesões. A gente quer que eles afastem dessa parte chata e corram com mais performance e mais longevidade na vida esportiva deles. Sim. Você tá vendo, às vezes é 1 minutinho ali no Instagram, não tem ideia do que se passa daquela construção, daquele episódio. Grande jornada teórico-prática em tudo que tem sobre recuperação do atleta pós-esforço. Nós sabemos, e eu gosto demais de lidar com esse assunto, que é um assunto cheio de mitos, de crenças pessoais, de lendas urbanas. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tanto a teoria quanto a prática, vocês vão vivenciar, quem estiver por lá, vivenciar um pouco de como a gente tem trabalhado o recovery dos nossos atletas, tanto em períodos de base, em períodos de competição, em períodos off-season. O corredor ele tem que treinar com altas repetições, baixa carga, né? Ou ele não deve treinar porque ele vai ganhar peso e isso atrapalha ele. Então a ideia é quebrar um pouco esses paradigmas, abrir a cabeça de vocês para pensar fora da caixa e vamos junto, tenho certeza que vai ser um belo evento. Sejam bem-vindos todos. É o que diferencia um atleta, às vezes, aquele tempinho a mais ou menos, ou aquela lesão da não lesão. É exatamente a recuperação fundamental. Não tem fake na corrida. O seu resultado é diretamente proporcional ao que você treina. E o treinamento não é só você chegar e executar. Exige toda uma forma de preparação. Essa preparação física, preparação mental, a preparação de estratégia nutricional, a parte de preventiva, a parte também de recuperação. Isso tudo faz parte do processo de treinamento. Fazer com que eles transmitem para a gente de forma teórica e prática o assunto tratado. Dessa forma, eu consegui o apoio da Bodytech Ponteio, onde nós teremos toda a infraestrutura de lá. Então, nós teremos uma sala multimídia para fazer a parte teórica, que ainda vou conversar com eles e explicar para eles que eles têm que fazer uma parte teórica e prática, eles vão lá, vão montar uma coisa bem legal. Então, nós temos aí bastante tempo antes de cada etapa para a gente trabalhar uma por uma e fazer da melhor experiência possível. Então, a gente tem que adequar cada treinamento para cada atleta, né? Por isso que é importante avaliar o atleta antes, em níveis de padrões de movimento, níveis de força e potência, para a gente poder tentar identificar qual que é a melhor estratégia para cada pessoa, né? Então, mas eu ainda assim indico para todo mundo o treino de força e potência. Obviamente, antes uma pré-avaliação desse cliente, como é que ele se movimenta, como é que ele salta, como é que ele reage com o solo, que é o que a gente faz na corrida o tempo inteiro, como é que ele desacelera os impactos da sua marcha, né? Então, uma avaliação é fundamental antes de trabalhar com ele. Obviamente, a gente quer que ele seja o mais forte possível, mais potente possível e que resista ao ciclo dele fora de lesões e diminua os tempos dele ganhando performance no esporte que ele pratica, que é a corrida. As duas principais ferramentas para recuperação é o sono e a alimentação. Isso, nós podemos ler toda a literatura em português, inglês, russo, paquistanês e o que for, que sono e alimentação são as duas principais melhores formas de se recuperar um atleta. O resto é perfumaria. O resto também é muito simples, é a preferência do atleta. Se eu gosto de entrar na água quente, eu vou entrar na água quente. Se eu gosto de beber água, eu bebo água. Se eu gosto de beber cerveja, eu vou beber cerveja para a recuperação física e mental. Deveria ser um consenso no treinamento para o corredor de resistência, o corredor de endurance. Isso vai desde o corredor de talvez de 1.500 metros até a maratona 42. Acho que o ponto de partida que ele vai te garantir qualquer base para o treinamento chama-se limiar anaeróbico.
Tá? É o principal treinamento que ele deve ter. Sem ele pode ter o melhor treinamento de pista, fazer o melhor treino de velocidade, ou ele pode fazer o maior treino longo, mas se ele não tiver uma capacidade que chama-se limiar anaeróbico, ele não vai ter capacidade de sustentação. Então, numa corrida de 10 km, ele vai correr rápido, vamos falar na frente até determinado ponto, e não vai sustentar. O mesmo na maratona. Então, o que determina a característica do corredor para qualquer distância é ver qual o limiar anaeróbico que ele tem. Dispositivo de compressão, seja a bota, ou seja o uso da meia, ou da calça, ou da vestimenta de compressão, extremamente utilizado. A eletroestimulação, cada vez mais utilizada. Uso das imersões, e aí vem a imersão no frio e a imersão no quente. Mas é antagônico. O frio vai causar certas atividades, certos eventos metabólicos, o calor vai causar eventos antagônicos. Realmente, os dois nós temos, e além disso, né? Além dos dois, nós temos evidências científicas e práticas de bons resultados, nós ainda temos também o uso deles compostos, como os banhos de contraste, também muito utilizados, são recursos também muito utilizados. A própria liberação miofascial, que é a manipulação do tecido facial corporal, através da automanipulação ou através da manipulação feita por um outro profissional, com diversas ferramentas. O mercado é extremamente agressivo em relação às ferramentas de liberação miofascial hoje em dia, porque tem se mostrado realmente uma boa estratégia. O uso do trabalho de resistência muscular localizada, que o Igor comentou, também uma estratégia de recuperação, essa talvez uma das mais antigas utilizadas e utilizadas até hoje. O uso da atividade aeróbica de baixa intensidade, uma das estratégias também. Estou citando todas, algumas que eu vou falar a favor e contra, só estarem na minha etapa lá, mas estou citando todas. O uso da hidroterapia, a água com as propriedades como o empuxo, a pressão hidrostática, tem mostrado também excelentes. Na verdade, só de permanecer na água eu já sofro o empuxo e a pressão hidrostática. O que eu vou fazer da água é um plus. Aí eu estou somando uma atividade aeróbica de baixa intensidade, misturado com o uso terapêutico da hidroterapia. Eu acho que esses são as ferramentas, ou seja, recursos físicos mais utilizados hoje em dia. Quando você está treinando limiar anaeróbico, vamos falar de forma contínua, você está treinando várias capacidades, não só capacidade física, mas você está treinando concentração, paciência, persistência, tolerância a desconforto, porque ele chega a um ponto que você tem que tolerar aquela dor, né? Você tem que treinar a capacidade sua de concentração. Quem não tem concentração, muitas vezes, que está cruzando uma série de pensamentos, uma série de sensações ali que não está no foco do exercício, ele vai parar, ele vai abandonar naquele treino, porque ele é um treino difícil de ser realizado. Você fazer 30, 40 minutos contínuo no seu limite, no seu limiar anaeróbico, ele é difícil de ser feito. Porque hoje a gente vive, eu falo que é no consumo da corrida, no consumo do triatlon, em que existe o status de você ser Ironman, existe o status de você fazer maratona, existe o status de você fazer major, né? Só que aí o que acontece? A pessoa vive nesse status, logicamente, ampliado com as redes sociais, Facebook, Instagram, e quando ela acaba de fazer aquilo, ela entra num vazio, né? Então, muitas vezes, ela não dá conta de sustentar aquela carga de atividade física para ela, porque aquilo passa a ser ela passa a pagar promessa. Então, um recado, talvez principal, que eu vejo como treinador, que eu falo para a pessoa, busque uma atividade física que seja sustentável para a sua vida a longo prazo. Vocês conhecerem esse projeto diferente, conhecer esse projeto que tem de tudo para dar certo, né? Nós temos excelentes profissionais, nós temos uma estrutura e nós temos uma ideia, que é passar isso para vocês de uma forma bem bacana. Então, agradeço demais a oportunidade. Podem continuar aí se deliciando um pouquinho do café e até a primeira etapa. Um abraço.